Então, como que age, como atua o espírito da sujeira na vida de uma pessoa, irmãs? Primeiramente, esses espíritos do mal, malignos, eles entram através de portas e legalidades que muitas das vezes nós damos e abrimos, às vezes devido a uma falta de conhecimento desse assunto de libertação, ou por um descuido mesmo, falta de conhecimento. E essas portas são legalidades que abrem, que são abertas, melhor dizendo, não somente para a entrada desses espíritos, como também de outros espíritos que atuam na vida das pessoas. Uma das portas é através dos olhos. Jesus ele vai dizer que de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E os nossos olhos, irmãs, eles são uma porta muito importante, se não primordial. Você que fica vendo cenas de coisas sujas, desleixo, cenas sujas, você está abrindo uma porta, você está abrindo uma legalidade. Irmãs, isso é algo tão sério. Por quê? Porque isso entra na mente, entra no inconsciente, no subconsciente, e aquilo fica lá, sujeira, bagunça, coisas amontoadas. Tem gente que gosta de ver isso. Só isso. Se for aquele tipo de programa que no final vai dar limpeza, mas não, irmãs. Tem isso, irmã, que eu tenho. Irmãs, aquilo que nós mandamos através dos nossos olhos é aquilo que vai ficar lá dentro. Jesus ele vai dizer, do seu bom tesouro, o que contamina, aleluia, não é o que entra, mas o que sai, mas também o que entra, amada igreja. O que entra tem um grande impacto na nossa vida, amada igreja. Irmãs, eu vou usar a Bíblia aqui. Eu vou falar aqui da Bíblia. Aquilo que nós vemos, que entra pelos nossos olhos, eu vou utilizar um texto aqui da Bíblia. Aí vai dar margens para a lei da atração, mas a nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus. Tem uma passagem ali quando Jacó, ele vai enriquecer, mas ali com Labão. Deus vai enriquecer Jacó. Tem uma cena ali, irmãs, que ele vai fazer um trato ali. As ovelhinhas, cabras, ele vai colocar salpicadas e malhadas, ele vai colocar tiras. Está em Gênesis. Quando elas iam beber água, comer, se alimentar, olhavam para aquelas varas e davam crias. Davam crias. Umas varas listradas dava cria listrada. O que nós estamos vendo, observando? Outra coisa, imagens pornográficas, de sensualidade. Mulheres nuas, homens nus.
abre portas e legalidades para outros espíritos. Irmã Raquel, desse jeito. E quando Jesus ele vai falar, né, que o que contamina não é o que entra, na verdade ele estava condenando a atitude dos fariseus, porque eles observavam muito a aparência queriam viver de aparência. E eles viviam muito de aparência. Ali na questão de lavar as mãos, eles observavam a lei ao extremo e coisas realmente importantes, que era uma mudança de caráter, de vida, como estilo de vida, eles não observavam. Viviam de dogmas, de ritos, de doutrinas, de tantas coisas, protocolos. Então, os nossos olhos. Por que eu falo aqui de leitura? O processo de libertação começa com leitura da palavra. Quanto mais você... Porque os olhos... Jesus ele vai dizer, de sorte que se os teus olhos forem bons... Tem pessoas que só vê cenas de crime, cenas de violência, cenas de tragédia. Quando você lê a palavra como ela é viva, ela entra, ela vai lavando, vai purificando. Lê livros bons, assiste cenas de coisas boas, ou então de limpeza. Irmãs, isso é tão sério porque a pessoa se acostuma. Eu era uma pessoa que era acostumada com parede suja, um ambiente, só misericórdia, irmãs. Isso é tão sério, precisamos observar também, irmãs, o ambiente onde nós estamos, com quem nós estamos nos relacionando, pessoas, ambiente onde nós estamos indo, com quem nós estamos nos relacionando. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma, amada igreja. Quando você frequenta outros lugares, outros ambientes, se associa ou busca outros tipos de pessoas. Mas Raquel, eu não tenho condições, eu não tenho como sair, eu não tenho como ir para outros lugares. Onde eu vivo livros, internet. Leia bons livros, leia primeiramente a palavra de Deus. Você pode buscar ajuda nesse sentido. Uma outra porta também, irmãs, ouvido. O que você está ouvindo? Boca. O mal, ele entra. Palavrões, irmãs. Palavrões, palavras torpes. Não permita que pessoas dentro da sua casa, onde você vive, fiquem falando palavrões. Isso é uma porta, uma legalidade para que espíritos imundos entrem. Não permita, corrija. Deus não habita em lugares, porque a pessoa está chamando, está evocando. Mas os espíritos ruins, eles falam. Olha o poder da língua. Isso tudo são portas e legalidades à mão, irmãs. Cenas, aonde que você está colocando a sua mão? Isso é muito sério, irmãs. Esses espíritos e outros também do mal, eles entram por todas essas portas e legalidades que muitas das vezes, desavisadamente, nós damos e abrimos essas portas. Mas Raquel, como vencer? Que às vezes você abre também portas para vícios. Vícios de bebida, vícios de cigarro. Vícios, irmãos. Isso aí há uma atuação.
Faz um propósito, um voto seu com Deus. Leia 10 capítulos por dia. Começa com Salmos ou o livro de João, da Bíblia. No início vai ser difícil, mas você precisa se doutrinar. Se você quer realmente libertação, irmãs. Irmãs, eu vou falar aqui, ó, cuidado com o que vocês estão ouvindo aqui nessa internet. Pessoas falando que não adianta orar, que não adianta jejuar. O que é isso, amada igreja? Que nem tudo é oração, que nem tudo é jejum. Em parte, irmãs, precisamos ter o equilíbrio. Às vezes é algo, você precisa ir lá na empresa, você precisa trabalhar, você precisa ir para o mercado, você precisa fazer algo. Claro que você não vai ficar orando, né, 24 horas. O equilíbrio. Irmãs, mas na oração que Deus te dá os planos, na oração que Deus te revela o oculto, o profundo e o escondido, na oração que Deus te mostra os ocultos, o espírito que está atuando. Irmãs, se eu não estivesse orando, como é que Deus ia me revelar aqui dentro da minha casa, aqui no meu quintal, esse espírito maligno? Mães, as paredes da minha casa tudo sujo, naquela época. Irmãs, armários consagrados a espíritos malignos. Deus revela tudo isso em oração, irmãs. Se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, como que você vai sentir? Pessoas dentro da tua casa, fazendo coisas horríveis, coisas que desagradam a Deus, levantando altares de Baal dentro da tua casa, num cômodo dentro da tua casa, de você esconde. Mas se você não for um homem ou uma mulher de oração, de jejum, de oração, como que Deus vai te revelar? Espíritos do engano, amigas que se dizem amigas, mas que não é nada. Sorri para você, né? Falseia uma aparência de proximidade que te ama, mas no final, irmãs, não é nada daquilo. Como se não for uma pessoa de oração para não descobrir tudo isso? Que estão falando mal, estão denegrindo, estão mentindo. Irmãs, como? 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 Amada igreja, cuidado com o que vocês ouvem aqui. E outra coisa, o segundo recado não, mensagem, porque Deus não é menino de recado. Deus, ele transmite a sua mensagem. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para entregar essas duas coisas. A primeira eu já falei. Essa história de pessoas ficar falando que nem tudo é oração, nem tudo é jejum. Irmãs, falácias, engodo do inimigo. Transpassando ali, ó, de palavra de Deus. Que é isso, amada igreja? Que é isso? Jesus orou e Jesus jejuou. Claro que nós vivemos em um mundo de socialização, de contextualização. Você pode trabalhar, fazer sua faculdade, fazer sua pós, seu mestrado. Né? Ali você não vai ficar 24 horas ali de joelho, irmãs. Mas como que a pessoa vem falar que nem tudo é oração e jejum? E outra coisa aqui também que eu quero falar aqui para vocês. Leia a palavra para não serem enganados. Pega a própria Bíblia e fica distorcendo coisa da Bíblia. Mas a Bíblia não se contradiz não, amada igreja. A Bíblia não se contradiz. Se você tiver uma oportunidade de fazer um seminário teológico, vá fazer um seminário, nem que seja um básico. Vai estudar as escrituras. Vai para o culto de doutrina na tua igreja. Frequenta a escola dominical na tua igreja. Para sair desses... Irmãs, são coisas, às vezes você está ali ouvindo. Pô, a pessoa até é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada. Mas às vezes solta algumas coisas. Eu também não sou perfeita não, irmãs. Não olhem para mim não. Ai, Marca, você é perfeita? Não, irmãs, perfeita aqui é só Deus. Eu estou aqui aprendendo com vocês e vocês aqui. Nós estamos aqui nessa interação. O nosso mestre por excelência é o Espírito Santo de Deus. Eu também não sou isenta a errar como todos nós erramos. A única que é infalível é a palavra de Deus, amada igreja.
Vocês também, amada igreja, não fica acreditando tudo que irmã Raquel fala aqui, não. Irmã Raquel, eu não acredito em tudo que eu... Vocês têm que examinar as escrituras. Pô, irmã Raquel falou um negócio daquilo. Pô, será que, irmãs, não fica só se alimentando do que é falado, não. Porque às vezes no meio dessas pérolas, como eu ouvi, eu falei, peraí, o que é isso, Jesus? Uma pessoa abençoada e tal, você está ouvindo, mas querendo insinuar que a Bíblia se contradiz. Não, mas a Bíblia não se contradiz. Todas as pessoas são passíveis de erros, mas a Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela é correta, ela é fiel. Por isso que é bom estudar, ó, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são contextos históricos diferentes, mundos diferentes, profetas diferentes. E não acredito em tudo que eu falo aqui também não, viu, amada igreja? Busque nas escrituras. Amém? Eu também não sou a dona exímia, não, tô longe. Tô aqui aprendendo com vocês me ensinam. E eu aqui falando que Deus ministra no meu coração. Então essas foram apenas algumas portas que esses espíritos entram na vida da pessoa. E esse espírito, ele atua na sexualidade da pessoa, causa esfriamento entre casais, desânimo, prostração, cansaço. A pessoa não consegue colocar a casa em ordem, a vida em ordem. Fica uma bagunça, irmãos. Tudo jogado, documento jogado. Vai procurar um documento, não sabe nem onde botou. Mais uma bagunça. E esse mal fica ali só se alimentando disso. Amém? Mas eu profetizo aqui um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, paz.